Planejamento de pagamento de dívida. Será que é possível fazer um planejamento para pagamento de dívida? Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje. Eu estou endividado e eu nem sei como eu começar, não sei por onde, não sei quanto tempo. Como é que funciona isso? Perfeito. Esse vai ser o nosso assunto desse bate-papo hoje. E eu espero que ao final desse bate-papo você vai ter, em 90 dias, eu vou te passar o porquê que 90 dias é possível você ter esse plano e eu vou te mostrar em cada momento o que você deve fazer para resolver esse problema. Lembrando que meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias. Se você ainda não segue, tem muito conteúdo de valor nas minhas redes sociais, certo? E te recomendo fortemente que você me acompanhe. Vou desligar aqui o retorno. Pois bem, então vamos lá. Será que é possível ter um plano, ter um passo a passo para negociar a dívida? Sim, é o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos comentar sobre isso, certo? E eu tenho certeza que ao final desse nosso bate-papo, eu só preciso de uma caneta. Já achei a caneta. Então vamos lá. Bem, eu separei em fases, tá? Fase um, fase 2, fase 3 e metas. E depois um resumo, certo? Esse então vai ser o nosso bate-papo, certo? Então, vamos começar. Bem, então eu estou endividado, certo? Lembrando que o que eu tenho que lembrar o seguinte: endividado é uma coisa, ter financiamento é outra coisa, certo? Eu já percebi e eu espero fortemente. Para muitas pessoas pode ser que seja a mesma coisa, mas eu percebi que existe às vezes diferença no conhecimento, no contexto, tá? Se você já conhece, então melhor ainda que aí você só vai acompanhar. Senão, você vai me permitir eu ajudar, porque as pessoas que me assistem, elas têm, são pessoas que às vezes elas estão no primeiro degrau, no segundo degrau, no terceiro. Então, eu acho que eu preciso fazer, é necessário que eu faça essa observação, tá? Então, existe dívida que coloca dinheiro no seu bolso, existe dívida que tira o dinheiro do seu bolso, certo? Essa é uma expressão do Robert Kiyosaki, que eu gosto muito, que ele pega e deixa de um jeito prático. É como se ele jogasse fora aquela formalidade do sistema acadêmico e ele fala diretamente com a pessoa, certo? Sem precisar que a pessoa aprenda um idioma novo. Porque, na verdade, o que acontece? Às vezes as pessoas, não, você tem que entender um sistema de contabilidade, alguma coisa, mas e se por acaso quem tem o conhecimento pegar e for até o idioma simples que todo mundo entende? Pronto, certo? Eu que usar coloca dessa forma: olha, tem dívida que coloca dinheiro no seu bolso, tem dívida que tira o dinheiro do seu bolso. De maneira geral, as pessoas que são prósperas, as pessoas que cresceram e as pessoas que estão crescendo, elas conseguem crescer muito e ainda acelerar o crescimento porque elas têm dívida que coloca dinheiro no bolso delas, certo? Essa dívida tem um nome diferente. E tem outras pessoas que cada dia mais estão mais endividadas e às vezes depois, lamentavelmente, fecham seus empreendimentos por conta de dívida, porque foi dívida que tirou dinheiro do bolso da pessoa, certo? Então é muito importante saber quando é que uma dívida coloca dinheiro no meu bolso e quando é que uma dívida tira o dinheiro do meu bolso. Eu vou te falar o seguinte: quando você vê alguém que faz um financiamento, certo? E que ele constrói um prédio, certo? E aí ele paga com, não são poucos anos, são muitos anos, mas paga uma taxa de juro, que normalmente era uma taxa de juro pequena, só que tem um detalhe: na hora que ele passa a ter o prédio entra como um elemento que economiza dinheiro para aquela pessoa. Então, ela, ao invés de pagar um aluguel de um prédio, ela está pagando a compra do equipamento do prédio, certo? Normalmente via BNDES, FCO, o juro é baixo. Eu acho que você já entendeu. Levi, então, pelo que você está falando, uma dívida dessa coloca dinheiro no meu bolso ou ela tira dinheiro do meu bolso, certo? Acho que você já entendeu a lógica dessa dívida, certo? Deixa eu só dar uma baixadinha aqui que
O meu retorno, ele tá bom. É porque eu estou aqui acompanhando o retorno aqui na internet. Então, ficou claro isso aqui? Vamos pegar o outro exemplo. Imagina que alguém compra um equipamento, um maquinário, certo? Compra um maquinário ou um equipamento, por exemplo, um fotovoltaico, ou alguém compra, ele tem, por exemplo, uma padaria, e ele compra um equipamento mais sofisticado, mais tecnológico, qualquer empresa. Só que aquele equipamento que é comprado, aquele equipamento, ele tem vantagens de vários aspectos. Mais escala, ou seja, a qualidade é maior, o tempo que ele faz as coisas é menor, certo? O custo de manutenção é menor. Então, tem vantagens em termos de tempo, custo e qualidade, certo? Então, a gente chama até isso de inovação. Então, quando você compra um equipamento que ele é inovador, certo? E você percebe que no custo ele barateia, eu pergunto para você, ele vai colocar dinheiro no seu bolso ou ele vai tirar dinheiro do seu bolso, certo? Então, quando a gente fala de dívida, você percebe que eu não estou falando dessas dívidas, porque essa dívida está te deixando cada vez mais próspero, certo? Tem um outro aspecto que eu acho importante colocar, é o seguinte, é que o juro é o que você paga, é tipo assim, é o custo que existe para você, que você tem, certo? Ou quando você empresta ou quando você recebe. Às vezes a pessoa fala, não, é que o juro é sempre quando pega. Não, não é não. Eu, por exemplo, eu tenho dinheiro que está rendendo para mim. Todo mês paga lá, e depois eu tenho que declarar no imposto de renda, às vezes vai declarar, foi tributado na fonte, parará. Então, dinheiro, pouca coisa, certo? Porque, tipo assim, dinheiro de aplicação, isso é coisa minha, certo? Eu prefiro aplicar em imóveis do que deixar dinheiro no banco. O dinheiro no banco é como se fosse o trampolim para fazer um negócio maior, certo? Então, me rende dinheiro, me rende lucro, está entrando, certo? Agora, tem um tipo de juro que ele é muito caro, ele é muito caro. E tem juro que também é mais barato. Então, eu costumo até dizer o seguinte, olha, o juro é uma opção que você faz, certo? O juro é algo que você faz é algo que você recebe quando você tem paciência, quando você está controlado, quando você está estruturado, certo? Então, aí, você recebe juro de alguém. As instituições financeiras te pagam juro, elas pegam o seu dinheiro e emprestam seu dinheiro. Elas ganham dinheiro com o seu dinheiro e ela te paga um pouquinho, certo? Elas emprestam lá 2, 3%, te pagam um, certo? Elas trabalham dessa forma, as instituições financeiras. Então, você é uma pessoa que empresta dinheiro para o banco, enquanto você tem lá uma certa quantia de dinheiro. Tem muita gente que faz isso, não é pouca, não. E tem outras pessoas que são aqueles tomadores, aqueles que vão lá no banco porque não tem dinheiro, certo? Então, ele depende do dinheiro do banco. É aí que eu falo, não, o juro também pode ser uma punição, quando você não tem condição, quando não está preparado e você pega um dinheiro que você não tem, certo? Só que tem um detalhe, tem que separar uma coisa da outra, que o dinheiro você pode estar recebendo como um bônus ou está pagando como uma multa, certo? Eu acredito que isso não vale para aquele dinheiro que faz você crescer. Por exemplo, quando você compra, faz um imóvel, por exemplo, quando você constrói um imóvel. Então, você não tem o dinheiro e você pega o dinheiro. Só que o juro que você paga, tá certo que você vai pagar um juro, porque você não tem o dinheiro para pagar, mas ele é bem menor. Por que, que ele é bem menor? Porque, socialmente falando, isso não foi inventado por nenhum partido, mas isso é um projeto de governo que é feito no mundo inteiro, é que quando o dinheiro ele traz prosperidade, quando ele traz renda, quando ele traz receita, quando ele gera emprego, renda, esse dinheiro é mais barato. E nós temos fontes oficiais, certo? Que elas são dedicadas a isso, certo? O BNDES, o FCO, tem outras fontes também, são dedicados a isso. Normalmente, investimentos que são maiores, máquinas agrícolas, eles já são programados para ter um pagamento anual, de maneira que, eu costumo muito usar a expressão, ele se paga e te paga. Então, qualquer investimento que se paga e te paga, ele é muito bom, tá? Eu costumo até usar bastante o exemplo do fotovoltaico. Eu já fiz fotovoltaico, acabei de pagar. Então, o que que aconteceu? Quando eu fiz o fotovoltaico, que é aquelas placas que colocam em cima do imóvel, certo? Então, com o dinheiro que eu economizei só pela utilização do fotovoltaico, foi possível eu pagar a parcela do financiamento, que tinha um juro também, mas era um juro bem pequeno, certo? Porque se o juro fosse grande, era melhor eu não utilizar, era melhor eu pegar o meu dinheiro, certo? E pagar lá, certo? Mas como
o juro desse financiamento era menor do que o banco me pagava. Olha só que interessante, certo? Eu pagava 0,7 quando eu fiz o financiamento, 0,7. E o banco me pagava 1% daquilo que eu estava emprestando para ele em média. Então, quer dizer, para mim era vantagem eu deixar o meu dinheiro no banco e usar o dinheiro do banco, que na verdade não é do banco. Isso tem linhas de financiamento para isso, certo? Quando você só de escutar o que eu estou falando, você já abriu os olhos. Se você ainda não fez isso, você já entendeu. Ah, então quer dizer que existe dívida que coloca dinheiro no meu bolso, dívida boa. Existe dívida que tira dinheiro do meu bolso, dívida ruim. Existe o juro que é grande, sim. E existe o juro que é pequeno, sim. O juro grande, eu ainda não falei dele. O juro pequeno eu já falei. É o juro que se cobra pela função social que você está tendo, porque virou um prédio, o prédio teve pessoas trabalhando, depois vai gerar emprego, depois você vai crescer. Esse tipo de dívida que você faz, que a gente chama, na verdade, um pouco mais formal de investimento, que é a construção de nova capacidade produtiva, ele tem uma outra linha. Eu não estou falando disso, tá? Eu estou falando daquela pessoa que está endividada. Aí vamos separar quais são os tipos de dívida que eu estou falando agora, que é juro alto. Agora vamos para o endividado. Vamos para aquilo que é o professor Levi. Eu ensino empreendedor no vermelho a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. O que é recuperar o caixa? Perdeu o controle do caixa, certo? Perdeu o controle do caixa e ficou endividado, certo? E não é a dívida boa, não. Pode até ter dívida boa misturada com dívida ruim, mas normalmente é dívida ruim. O que é a dívida ruim? É uma dívida, por exemplo, que eu utilizei por algum motivo, certo? A conta garantida, eu utilizei o dinheiro do cartão de crédito, eu utilizei a antecipação, eu comprei com mais prazo porque eu não tinha dinheiro para pagar com menos prazo. Então, eu estou admitindo que eu vou pagar juro, é uma renegociação, certo? É dinheiro para capital de giro, é quando ele fica muito tempo, porque é tipo assim, eu posso precisar de capital de giro, de dinheiro? Sim, mas por quanto tempo? Só vai me dizer que você vai usar capital de giro, a não ser que você tenha uma muito bem calculado que você pegue dinheiro, por exemplo, a 2, 3%, e o seu empreendimento está te devolvendo, tipo, sei lá, até eu acho que tem que colocar uma margem boa, senão não compensa. Acontece alguma coisa, está lá você enrolado. Você está ganhando 10 e está pagando 3. Por que eu estou colocando? Não é porque tem que ser tanto. É porque normalmente a gente não tem controle de tudo. Infelizmente, a gente não tem controle de tudo, certo? Então, tem que ter uma folga, isso é coisa minha, certo? Tá? Não é que ninguém me disse isso. É que eu fazia isso nas minhas empresas e faço até hoje a mesma coisa. A folga tem que ser maior. Vamos lá, então? Então, eu estou falando de quê? De dívida ruim. A dívida de juro alto, aquela dívida que pode colocar você cada vez mais no buraco. Nós estamos lembrando, vamos lembrar daquela sequência que eu sempre coloco? A primeira etapa, olha o que é esse plano de ação que eu estou falando. A primeira etapa é parar de cavar o buraco, certo? E é o que eu vou te explicar agora. A segunda etapa é ver o tamanho do buraco, certo? A terceira etapa, então, vamos fazer as negociações, certo? Vamos fazer um ajuste fino, certo? Isso eu faço agora, isso eu não faço mais, e depois preparar para crescer, certo? Então, vamos pegar e analisar aqui, olha só o que está programado aqui. Então, a primeira etapa se nós temos 90 dias para sair da dívida, então a primeira fase eu vou chamar de fase de sobrevivência. O que é a sobrevivência? É o seguinte, olha, se eu não fizer nada, porque dependendo do estágio que esteja, é a mesma coisa que tem alguém que está infartado. Não esquenta não, semana que vem ele leva para o hospital. Você sabe que não é assim, certo? Então tem coisas que acontecem que a decisão, certo? A ação ela tem que ser imediata. Você tem que tomar a decisão na hora certa, certo? Então não adianta pegar e jogar para frente. Então, nesse momento, isso de 0 a 30, a gente tem que urgentemente renegociar a dívida, certo? Basicamente, seria entrar em contato com as pessoas que você está devendo, sentar e alongar, certo? Isso não pode continuar assim. Só que tem um detalhe. Eu costumo dizer que, segundo o meu método, você só vai conseguir sentar com alguém e fazer isso na hora que você tiver feito duas coisas antes. Essa vai ser a terceira etapa, a negociação inteligente, certo? Eu estou colocando de 0 a 30 aqui, mas você pode percorrer tudo isso rapidamente. Ou seja, quando é que eu estou pronto para negociar com alguém? Quando eu sei o tamanho das dívidas que eu tenho,
quando eu sei o quanto de dinheiro eu rende por mês a minha empresa e quando eu já fiz a minha parte de corte dentro da minha empresa. Então, é mais ou menos o seguinte, olha, eu sei, eu tenho a empresa na mão, certo? Eu sei que me sobra tanto por mês e eu sei que eu tenho tanto de dívida por mês. E daquelas dívidas que eu tenho, eu sei quanto por cento eu estou pagando de cada dívida, certo? Você pode até dizer, nossa, Levi, mas é muita coisa. Olha, eu vou te falar uma coisa, mas não é complicado para fazer isso, não, certo? Não é complicado, certo? E eu explico isso com muita facilidade, certo? Mas na hora que você aprende, é interessante também, na hora que você aprende, aí você pega e você faz como dirigir. Mesma coisa de dirigir. Você pega e passa marcha, alguém que nunca passou marcha fica impressionado. Agora, câmbio já está automático, a maioria dos carros. Então você passa a marcha, você nem percebe, e se alguém olhar, mas como é que você sabe que agora era para tal lugar, para tal lugar? Ah, você faz automático, certo? É claro, se você nunca fez, você nunca dirigiu, então não adianta colocar você dentro do carro que você vai sentir dificuldade, certo? Bem, uma das coisas que... Esse é o primeiro ponto, negociar a dívida, certo? Só que a negociação da dívida, dentro do meu método, ele vai, enfim, a fase 1 que eu estou falando aqui, ela significa a etapa 3 do meu método. Por quê? Eu já parei de cavar o buraco, eu já sei o tamanho do buraco, agora eu vou renegociar. Então, é a fase 1 onde o plano de ação. Nossa, Levi, mas você pode fazer em 30 dias? Claro que pode, véio. É claro que pode, certo? Até eu imagino o seguinte, se já que o empreendimento não está dando muita renda, é melhor continuar fazendo a mesma coisa ou é melhor dar uma parada e consertar o que está com problema? Aonde que é melhor? Aonde é que seu tempo rende mais? Aonde é que você consegue produzir mais resultado? É fazendo aquilo que você está fazendo que não está dando resultado e que está te endividando, ou é pegar e mudar a forma de trabalhar? É uma coisa a ser pensada. Bem, uma outra coisa também nessa fase de sobrevivência, veja bem que eu falei, olha, fase de sobrevivência, se você até quiser anotar, primeiro é negociar a dívida, mas para negociar, você tem que estar na fase 3, ou seja, já sei, já parei de cavar o buraco, já sei o tamanho do buraco, agora eu vou negociar, é a fase 3, certo? Outra coisa também, travar as compras, certo? Tem uma expressão até da época do meu livro, certo? Que está ali. Então, que é o seguinte, a respeito de comportamento, de hábito, começar com o fim em mente. É mais ou menos o seguinte, as pessoas que são altamente eficazes, elas nunca começam alguma coisa quando elas percebem que não vai ter resultado. Então, é mais ou menos o seguinte, por que motivo você estaria comprando algum produto e servindo a algum cliente desde que o produto não te dá margem e o cliente não paga mais por aquilo? Aí eu pergunto, e por que você está fazendo esse intermédio? Por que você está ali aonde você está? Inclusive, aqui não é cliente, porque tá, o cliente é aquele que você serve ele e você tem condição de servir ele várias vezes. Por quê? Porque ele te remunera para que você possa fazer aquilo. Porque senão não tem como, certo? E como é que você vai fazer se você não... Você tem que viver. E tem que viver bem, muito bem, certo? Então, você pega e trata o cliente muito bem, ele te trata muito bem e vida que segue. Bem, então, o que é travar a compra? Só comprar coisa com margem garantida. Se você perceber que você vai comprar alguma coisa que não vai dar lucro, então por que você compra? Por que motivo você venderia alguma coisa que não te dá lucro? Existe alguma exceção? Eu acredito que existe alguma exceção e isso é muito pessoal. Por exemplo, o que é uma exceção nesse ponto? Uma exceção seria aonde você faz um combo. O que é um combo? Olha, isso aqui eu vendo, não dá lucro, mas se eu não tiver ele, eu não consigo vender. Ué, então o que você faz? Então, não é disso que eu estou falando, certo? Quando eu falo de você travar a compra, porque tem alguma coisa que dá lucro. E essa coisa que dá lucro é para dar lucro. Tem outra coisa que não é para dar lucro. É porque eu não tenho como fazer, não tenho como ter empreendimento se eu não estiver vendendo isso, certo? Eu já fiz isso quando eu tinha loja de produtos agropecuários. Eu fazia promoção de sal branco. O pessoal compra sal branco, eles gostam de comprar sal branco. E eu vendia que preço? Vendia preço de custo. Acredito que tinha vez, se fizesse as contas, era menor do que o preço de custo, não tem problema, certo? Aquilo lá não é para ganhar dinheiro, não. Não é para ganhar dinheiro, certo? Eu lembro certa vez que aquele Bambambam Bam Bam da Ricardo Eletro, que pegou e ficou conhecido, hoje ele tem cursos aí para empreendedores, e ele falava o seguinte, todo mundo achava que ele vendia geladeira, porque ele vendia geladeira mais baixa, às vezes, do que outras lojas de departamento grande. Não, aquilo lá eu pegava e fazia aquilo lá, mas o que eu vendia mesmo eram os bichinhos que vinha da China,
certo? Que ele pegava, tinha uma margem muito grande, certo? A pessoa ia lá, levava para a geladeira, levava os bichinhos, aqueles negocinhos de enfeite de casa, e ele ganhava dinheiro naquilo. E para um cidadão menos avisado, estava achando que ele estava vendendo geladeira barata. Não, ele estava. E outra coisa que ele fazia, olha, se eu comprar, tipo, 1.000 geladeiras, você me faz a quanto? Certo? Quando todo mundo estava comprando 800, ele comprava 1.000, fazia lá, até ele perdia um pouquinho de dinheiro, pagava com os bichinhos, sobrava dinheiro para ele, ele crescia em cima de uma outra coisa. Então, não é disso que eu estou falando, isso até é estratégia para você chamar cliente, não é disso que eu estou falando. Isso aí tem que ser feito mesmo, é assim que funciona, certo? Agora, se você, tudo que você compra, não dá nem para pagar a dívida, então que conta é essa que está sendo feita? É nesse aspecto que eu estou falando. Ajuste imediato de preço. Veja bem que eu já falei, ó, renegociar a dívida, travar a compra, só comprar coisa que você vende, mas não coloca dentro disso os combos e aquilo que você não vende para ganhar dinheiro, mas você vende para estar em cliente. É uma outra lógica. Cada negócio tem isso aí, certo? Ajuste imediato de preço. Por exemplo, vender a prazo. Ora, se você não está tendo condição, e se você, não, mas é que não compra, compra sim. Compra assim, tipo assim, eu lembro que quando eu tinha loja, então os meus colaboradores falaram, mas se pegar, o plano pediu tanto. Pediu, pediu, claro que pede. Ué. Eu até brincava, né? Pede até de graça. E depois ainda pergunta se vai entregar em casa. Tudo bem, mas ele pode fazer isso. Ele está no direito dele. Agora, nós não somos obrigados a seguir esse caminho. A gente pode colocar regra com educação. Dá trabalho? É claro que dá trabalho, mas dá muito mais trabalho pagar juro. Ué. Então, você pode ir colocando regra. Não, eu vou pegar e vender, mas eu vou segurar. Eu vou criar um critério onde eu vou dificultar a vender com prazo. A questão é o seguinte, querer agradar a todo mundo, eu não sei qual que é o segredo do sucesso, mas do fracasso é querer agradar a todo mundo. Eu não conheço ninguém que faz tudo aquilo que as pessoas querem que deu certo. Então é assim que funciona, você vai ter que colocar a regra de venda. E outra regra, quando você cria a regra, depois ela passa, você faz isso sem perceber, certo? Pode perder algum ou outro cliente? É claro, você não pode perder a sua empresa. A questão que tem que ser analisada é essa, certo? E uma outra coisa também, tem que ter uma meta de faturamento mínimo. Por quê? Porque aquele faturamento mínimo, eu tenho que vender no mínimo tanto, que se eu vender no mínimo tanto, eu consigo manter tal despesa, porque senão eu não consigo, senão não fecha a conta, certo? Então, isso faz o quê? Faz com que eu faça todos trabalharem por aquela meta de faturamento, certo? E eu posso. Certa vez eu estava trabalhando num shopping e tinha alguém que estava indo muito bem. E de tudo aquilo que eu percebi, é claro que não é só isso, mas também é que tinha reuniões mensais para análise de meta. Então, se a meta, por exemplo, era 100, a cada semana tinha que vender um quarto, mais ou menos, 25. Na primeira semana vendeu 25, na segunda 25, porque dependendo do que não vendeu, tem que fazer corte imediato, certo? Ou tem que fazer estratégia ou então tem que parar de comprar, certo? O que tem que pegar e ver se o fluxo de caixa está entrando, então você tem uma regra. Se não tem, certo? Apesar que no nosso caso aqui nós estamos fazendo a conta, pegando um período e definindo, olha, nesse período entrou tanto, saiu tanto, sobrou tanto. Falei errado. Entrou tanto, saiu tanto, sobrou tanto. É isso que nós estamos fazendo, tá? Então, essa é a primeira fase. Então, em 30 dias, isso tem que ser feito. Em 30 dias, nos primeiros 30 dias, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Renegociar, mas você só renegocia depois que, tem que ficar bem claro isso, parou de cavar o buraco, qual que é o tamanho do buraco, aí você negocia, certo? E normalmente isso vai consumir um tempo, porque você vai ter que sair da sua empresa, você vai ter que ir até o fornecedor, ele não vai na sua empresa. Quem está para quem você deve, não vai na sua empresa, a não ser que já está devendo e dependendo, mas não é assim que funciona. Proativamente você vai lá e diz, olha, eu sei que eu devo, eu sei que até assim, e eu preciso, certo? Então, a iniciativa tem que ser sua, porque você precisa ter fôlego. Agora tem que lembrar o seguinte, quanto mais fôlego você tem, é para você conseguir pagar, não é para você descansar, porque tem que lembrar que você não deixou de estar endividado. A única coisa que mudou é que ao invés da dívida vencer toda de uma vez, ela vai vencer agora com um pouco mais tempo, mas ela continua lá. Então, tipo assim, fica atento que ela vai voltar. E ela pode voltar, e ela vai voltar maior. Porque toda vez que você pede para alongar um prazo, é como se diretamente você estivesse dizendo o seguinte, olha, eu posso te pagar mais um pouco de juro? Mas é claro, todas as pessoas que são
donos de dinheiro, eles querem o dinheiro. Então, você quer o quê? Você quer quantos anos? É assim que funciona, certo? Vai me dizer que não sabe que é assim. Todos sabem que é assim. Bem, agora de 30 a 60, certo? Vamos então de 30 a 60. Padronizar a margem. Produto só entra se der lucro, certo? Lembrando da exceção, nós estamos falando da exceção do combo. Nós estamos falando da exceção do produto que você utiliza ele para chamar a atenção. Um produto que não é para ganhar dinheiro, é para chamar o cliente. Tem produto que ele é tão bom para essa parte que não é para ser vendido, você não é para você ganhar dinheiro. É para você se beneficiar pela venda dele. Depois você vende o resto. É como se dissesse o seguinte, olha, não é bem assim, mas é quase isso. Olha, essa calça é complicado vender essa calça, mas o cinturão não é, a meia não é, a cueca não é. Então, de repente, um desconto da calça eu tiro a diferença na cueca, no cinturão ou na meia. Tem que ter uma forma de você poder colocar no pacote que você precisa de viver também, certo? Para cada negócio é uma realidade, certo? A outra coisa é eliminar o que gira sem margem. Normalmente tem produto, tem estoque, certo? Tem estoque que fica lá quietinho, tem estoque que está com depressão, eu costumo dizer. Por quê? Porque ninguém quer ele, nem você, ninguém quer vender ele. Então você vai fazer o que com aquilo, né? Então é complicado. Outra coisa é reduzir dependência de prazo, ou seja, parar de vender, diminuir a venda a prazo, passar a comprar, passar a vender mais próximo, porque você não tem dinheiro, lembra que está devendo. E também passar a comprar. O seu grande sonho é o seguinte: é um dia vender com pouco prazo e comprar praticamente à vista. Por quê? Porque aí você está fazendo o quê? A sua janela é pequena e o capital de giro é próprio. Entendeu? Olha só, eu compro quase à vista, eu já ganho na compra. E depois eu vendo para cliente, mas eu não vendo com muito prazo. Por quê? Porque na hora que eu vendo com prazo, eu estou já admitindo que alguém vai financiar aquilo para mim. E normalmente não vai ser eu. Se for você, melhor ainda. Se você tiver um sistema de cartão, se você tiver condição de financiar o cliente, aí é excelente. Se tiver uma parceria, aí é muito bom, certo? Bem, 60 a 90 dias. Vamos então agora para o final, certo? Veja bem que nós já falamos, olha, a fase da sobrevivência, 30, renegociar, travar a compra, ajuste imediato do preço e colocar meta. De 30 a 60, padronizar a margem, eliminar a venda sem margem, a reduzir dependência de prazo. Agora vamos ao final. O ataque. Agora você, então, olha, escalar venda com margem. Então você já sabe o que vende, que dá margem, eu vou ali, eu vou concentrar meus esforços. É mais ou menos o seguinte: eu vou fazer aquilo que dá certo e vou parar de fazer aquilo que não me rende nada, certo? Criar previsibilidade de receita, certo? E aí você já está nessa fase. Imagina-se que sobrou um tanto de dinheiro, você sabe o quanto de dinheiro sobra e qual é o estoque da dívida. Então você pode harmonizar essa situação, certo? E você pode estabelecer isso aí, certo? Bem, o que a gente espera é que você precisa ter um faturamento que você conhece e você precisa ter um custo que vai caindo, um custo fixo que cada dia seja menor. Uma outra coisa que você precisa definir também é que você não pode ficar, não, esse mês eu vou pagar tanto, esse mês eu vou pagar tanto. Você precisa ter, por exemplo, olha, no máximo que eu consigo pagar é tanto. Certo? Tem que lembrar o seguinte, que dívida, da forma como eu estou colocando, a dívida ruim, aquela dívida que tira o dinheiro do seu bolso e que te atrapalha a crescer, essa dívida tem prazo de validade. Eu não conheço alguém que fala, não, eu sou assim, ou eu estou nessa fase da minha vida porque eu sempre fiquei endividado. Se for aquela dívida boa, todo mundo faz isso. Não é isso. Eu não conheço ninguém, não, é porque eu sempre fiquei usando dinheiro de terceiro, né? Eu tenho que agradecer às pessoas que me financiaram a vida inteira para capital de giro alto. Não, não é isso, não. Então, o que existe é outra coisa, né? Existe o juro barato, mas não é para capital de giro, não. Normalmente é assim, olha, quando você está estruturado financeiramente, o dinheiro bom bate na sua porta, a dívida boa. Eles te oferecem dinheiro, sabia? Eles te oferecem. Só que eles já sabem quem você é, eles já sabem que você não pega dinheiro. É mais ou menos assim, fulano, você não está querendo fazer mais um prédio? Porque eu tenho lá uma taxa boa, às vezes está faltando um pouco do dinheiro, você já tem o lote, você já tem parte do dinheiro, e você não quer fazer mais um lote, eu te arrumo esse dinheiro. Por quê? Porque o banco tem dinheiro até a hora que ele está com o dinheiro parado, para essa finalidade.
Mas ele tem outro dinheiro de alto risco, spread elevado, aonde, tipo assim, o risco elevado é uma outra realidade, certo? Então, é mais ou menos o seguinte, veja bem que eu coloquei 90 dias, é o que eu costumo dizer, 90 dias não precisa mais do que isso para você mudar a realidade da sua empresa, certo? E tem que lembrar o seguinte, eu vou encerrar até dizendo o seguinte, olha, eu falei para você o seguinte, a primeira fase para você mudar do endividamento para não dívida, eu estou dizendo para tomar as decisões. Não é que você vai sair da dívida, eu não jamais disse isso, eu não sei quando você deve, eu estou dizendo que o planejamento você faz para voltar a respirar em 90. Ah, mas eu estou quase morrendo. Tudo bem, mas você ficou devendo. Então agora você vai ter que esperar, né? Você vai sair da UTI, mas vai para a enfermaria. E lá na enfermaria faz de tudo para não voltar para a UTI. E faz de tudo para da enfermaria você sair do hospital. Ué. A sequência é essa, certo? Então a primeira fase, a 30, sobrevivência, certo? Renegociar, travar compra, ajustar imediato o preço, meta mínima de faturamento. Fase 2, 30, 60, reequilíbrio, padronizar a margem, revisar o mix, só vender aquilo que dá dinheiro, certo? Nessa fase 2, reequilíbrio, tentar vender com menos prazo e comprar com mais prazo, certo? E na fase 3, que é o ataque, aí então você começa a escalar. Aí, se você já tem previsibilidade, você está com a empresa no papel, aí já é outra etapa, certo? Então aí é gerar caixa e sair da dívida o mais rápido possível. É isso aí. Espero que, se você gostou desse conteúdo, tem muito mais conteúdos aí nas minhas redes sociais. Espero que seja bom para você. Lembrando que eu sou o professor Levi, eu ajudo empreendedores no vermelhos a recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias, que foi justamente o que eu fiz aqui, certo? Então, aproveite, volte aí, se você... O vídeo é bom por causa disso, você volta e pega todos os detalhes, certo? Espero que seja útil para você, porque, na verdade, o que eu quero é que você tenha mais qualidade de vida pessoal e profissionalmente. Fique com Deus, com ele estou indo. Me acompanhe nas minhas redes sociais.